No vídeo de hoje nós veremos 3 formas de instalar interruptor. Meu nome é Wendel e eu sou eletricista desde 2018. Atualmente eu sou aluno de engenharia elétrica e hoje eu vou ensinar você 3 formas de ligar interruptor. Estamos aqui então para mostrar para vocês como que é a ligação dos interruptores. Esse daqui vai ser um exemplo de interruptor simples. Olha só, nós temos aqui o nosso QDC. No nosso QDC nós temos o disjuntor e temos também o barramento de neutro. Mais para baixo nós temos o nosso interruptor e por último aqui em cima nós temos a lâmpada, o bocal da lâmpada. Qual que é o primeiro passo que nós vamos fazer? O primeiro passo vai ser levar o neutro para a lâmpada. A gente nunca deve se alimentar a lâmpada com a fase direto na lâmpada. A fase primeiro passa pelo interruptor, o neutro vai direto para a lâmpada. Por que isso deve ser feito assim? Porque quando você deixa a fase direto na lâmpada e interrompe o neutro, você está deixando a sua lâmpada energizada. O que isso acontece? Você diminui a vida útil da sua lâmpada. É como se ela estivesse funcionando 24 horas por dia, porque ela está recebendo uma tensão. Por mais que talvez seja uma tensão baixa, talvez não tenha fechado o circuito, mas mesmo assim consome uma pequena potencial e está chegando uma tensão. Então tome cuidado para não inverter, deixar o neutro na lâmpada e a fase no interruptor. Então a gente já fez isso, já colocou o neutro direto na lâmpada, no bocal da lâmpada, e agora nós vamos começar a passar a fase. A fase como deve ser feito? A gente pega o cabo que alimenta a lâmpada, que sai do disjuntor de 10 amperes do quadro de distribuição, passa pelo interruptor, entra em um borne do interruptor, o outro borne do interruptor a gente sai com outro fio e sobe para a lâmpada. Esse fio que chega do disjuntor até o interruptor a gente chama de fase. E o outro fio que sai do interruptor e vai para a lâmpada é o retorno. Guarde bem esse nome: fase, retorno e neutro. Então esse daqui é a ligação de um interruptor simples. É fácil, é rápido, é tranquilo de se fazer. O neutro vai direto na lâmpada e a fase a gente interrompe com o interruptor. Agora nós vamos seguir para o segundo tipo. Qual que é o segundo tipo? Interruptor paralelo. Olha só, isso daqui é um interruptor paralelo, ou interruptor three-way. Esse interruptor é muito utilizado em corredor, em escada, quando você precisa de 2 interruptores para acender uma mesma lâmpada. Então, neste caso aqui, nós temos os 2 interruptores para acender a nossa lâmpada e nós temos a nossa lâmpada. Eu vou fazer até como se fosse um corredor, trazer esse interruptor mais para cá, trazer esse mais para cá e trazer a lâmpada mais no meio, como se fosse um corredor mesmo, a lâmpada no meio e os 2 interruptores na ponta. Qual que é o primeiro passo a se fazer aqui? É a mesma coisa do primeiro, trazer o neutro do quadro de distribuição até a nossa lâmpada. Ponto. Isso daqui nunca vai mudar em nenhum tipo de ligação, a não ser que você vai utilizar uma ligação de lâmpada 220 fase-fase, beleza? Mas por enquanto isso não muda. Se for monofásico 127 fase neutro, não muda. Se for 220 fase neutro também, o neutro sempre vai na lâmpada, não vai mudar. O próximo passo, qual que é? Alimentar o nosso interruptor. Então a gente vai sair do disjuntor e vamos entrar no interruptor. Mas em qual lugar que a gente vai entrar? Note que esse daqui tem 3 bornes de entrada. Nós vamos alimentar pelo borne do meio, pelo borne de cima, pelo borne de baixo. Qual que será a alimentação? Neste caso, a gente vai sempre alimentar pelo borne do meio. Olha só, a fase chega no borne do meio de um dos 2 interruptores, tanto faz. Geralmente é o mais próximo do quadro de distribuição. Então você alimenta o centro, o borne do centro do interruptor paralelo. E depois que alimentou isso, como que a gente faz? A gente vai alimentar os 2 balanços. Vou colocar de preto aqui. O que seriam os 2 balanços? Seria o retorno dos interruptores paralelos. Vai ser a ligação
dos dois bornes da lateral vai ser interligado entre eles. Paralelamente, exatamente isso. O borne de cima você liga no borne de cima do outro, o borne de baixo no borne de baixo do outro. Ah, mas e se eu inverter? Dá algum problema? Não dá problema nenhum. A única coisa que você não pode inverter é onde vai ser alimentada a fase e o retorno da lâmpada, que tem que ser no centro de uma e o outro no centro do outro. Esse cabo que sobrou, esse borne que sobrou, eu vou colocar de amarelo aqui, vai ser a ligação do retorno da lâmpada. Olha só, então aqui está feita a ligação. Como que funciona esse sistema? Vou pegar até uma caneta diferente, mais fina aqui, para exemplificar como que funciona. Quando esse interruptor está ligado, a corrente elétrica passa por aqui, vem até aqui. Se esse interruptor estiver ligado, ele vai seguir e fechar o nosso circuito. Ah, mas esse daqui foi desligado. Ele desligou. Então quer dizer que a corrente não vai passar para lá. Ele está interrompido aqui. Ele não passa daqui para lá. O que a gente faz? A gente apertar aqui, a corrente volta a fluir. E se a gente apertar esse outro aqui? A gente apertou esse interruptor agora. A lâmpada estava desligada, a corrente vai passar por baixo, vai seguir por aqui, passar por esse interruptor e acender. Então, de qualquer um dos dois interruptores que você apertar, ou vai desligar ou vai acender a lâmpada. Ou a corrente vem por cima e fecha o circuito e passa, ou a corrente vem por baixo, fecha o circuito e passa. Tá? Se a corrente vai passando por baixo e você apertar o interruptor, o contato desse interruptor vai passar para cima. Então você vai abrir esse circuito. E vice-versa, se a corrente estiver passando por cima e você apertar esse interruptor ou esse, ele vai ser cortado a alimentação aqui e vai apagar a lâmpada. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então isso daqui é um interruptor paralelo, quando você precisa desligar uma lâmpada com dois interruptores. Nós vamos estar falando agora do interruptor intermediário, ou interruptor four-way. O que é um interruptor four-way ou um interruptor intermediário? Isso é quando você precisa ligar uma lâmpada com 3 ou mais interruptores. Beleza? Neste exemplo aqui nós vamos utilizar 3 interruptores. Nota que aqui nós temos os elementos padrões da ligação do interruptor paralelo, com a diferença de um interruptor intermediário. Como que a gente vai fazer essa ligação? Mesma coisa do primeiro. Vamos ligar o neutro na lâmpada. Vamos levar a fase até o primeiro interruptor paralelo no borne do centro. Isso daqui não tem segredo, é igual ao outro. Já vamos fazer o seguinte: já vamos levar o retorno até a lâmpada. Vamos pegar esse retorno aqui do último interruptor e levar até a lâmpada. Então nós já temos o que? O neutro, a fase que alimenta o circuito e o retorno que vai do último interruptor até a lâmpada. E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente ligar os balanços. Lembra que os retornos dos interruptores paralelos são chamados de balanço? Então aqui nós vamos ligar eles. Qual que é a diferença? Ao invés de um interruptor paralelo para o outro, a gente vai alimentar os bornes do interruptor intermediário. É como se você cortasse os dois retornos do interruptor paralelo, corta ele no meio e liga em 4 bornes. Se você cortar os dois interruptores paralelos, vão sobrar 4 pontas. E essas 4 pontas você liga no interruptor intermediário. Vai variar a posição de fabricante para fabricante? Pode variar. Então toma cuidado. Já aconteceu comigo de ligar ele errado. O que vai acontecer? Ou a lâmpada vai ficar só acesa, ou ela vai ficar só apagada. Mas é somente inverter os fios e ligar. Então é uma coisa que vai causar algum problema. Mas quando você comprar, dá uma olhadinha na embalagem, na etiqueta e veja a simbologia. Tá? Qual que é a ideia desse interruptor? Como que ele vai funcionar? A corrente vai chegar pelo interruptor paralelo. Vamos supor que ele esteja fechado em cima. Então a corrente elétrica vai passar por cima e vai chegar até o interruptor intermediário. Aqui, a ligação do interruptor intermediário é em X. Então quando você aperta o interruptor intermediário e ele está em X, ele passa a abrir, ele não fica mais em X, ele deixa de se cruzar.
Então quando a corrente está passando por aqui, a corrente segue por baixo. Quando ele está em X, do jeito que está chegando, a corrente desce e vai por baixo. Se esse interruptor estiver fechado embaixo, a lâmpada se acende. Agora, se ele estiver aberto, a lâmpada vai estar apagada. Ah, ele está aberto aqui, a lâmpada está apagada. O que eu faço? Eu aperto este interruptor e a corrente, ao invés de descer por baixo e fazer esse caminho, ela faz esse caminho de cima e passa por onde está fechado o circuito. E assim acende a lâmpada. A mesma coisa para o outro lado. Se você apertar este interruptor, a corrente vai descer por baixo e quando chegar aqui, vai estar aberto, porque a corrente estava passando por cima. A corrente estava dessa forma aqui, o interruptor intermediário estava dessa forma. Se você aperta, ele volta a ficar em X e a corrente vai subir e passar para ligar a lâmpada. Parece ser um pouco complicado de começo, mas é algo tranquilo. A ligação é simples, então aqui é somente cortar os dois fios do balanço do interruptor paralelo e ligar no intermediário. Não tem segredo nenhum. Bom, eu espero que tenha ficado entendido. Espero que eu tenha explicado de uma forma que vocês conseguiram compreender bem. Se for alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Não esqueça de deixar seu joinha, de compartilhar com os colegas e dar uma ajuda para o nosso canal para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.